Para falar dessa trilogia, eu acho que é interessante começar pelo primeiro projeto que eu fiz em 2002 ainda, que se chamava-se 365, um diário visual, que eu me propus a pintar uma aquarela por dia e uma tela por mês durante um ano. Nesse trabalho, que eu achei que foi interessante, disciplina, porque realmente você tem que trabalhar em cima do teu dia a dia, tem que trabalhar em cima de não mudar, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam se eu pintava duas num dia e não pintava a outra, não. Havia realmente uma disciplina em que eu pintei todos os dias, no final do dia, uma aquarela e uma tela por mês, e eu acho que esse processo foi muito interessante porque transformou, em vez de eu fazer um texto, eu fazia uma aquarela. E aí eu colocava aquela emoção do dia, do momento, em aquarela em vez de escrever. Logo depois eu fiz um outro projeto chamado Andedã, que tem dentro de si o outro, que é um projeto que vira um processo depois. Mais tarde eu percebi que era um processo que eu estava desenvolvendo e que me ajudou e me ajuda muito a fazer esses projetos. O processo é simples. Eu fotografo ou filmo, eu pinto uma aquarela, faço um desenho aquarelado e depois eu parto para a tela. Desta maneira eu sedimento um caminho que leva da figura à emoção, que no final a tela é uma tela abstrata e que tem muito pouco a ver com essa primeira figura. Dentro desse processo, então, eu parti para o primeiro projeto, que foi 6 cidades, de 6 continentes, em que eu viajei por 6 continentes, né, nessas 6 cidades, visitei, passei no mínimo 10 dias em cada uma, aí sim, fotografando ou filmando, fazendo as aquarelas e depois as transformando em telas. É importante também colocar que o produto final, que é a tela, ela não se parece com os 2 passos anteriores. É simplesmente um processo que chega ao abstrato. Depois de 6 cidades, eu fiz os 6 religiões, que foi interessante porque não tinha fronteira física, então eu tentei retratar a fé. E eu, então, achei que foi um grande desafio para mim. Das 6 religiões, eu fiz os 6 monumentos, que eu terminei agora. O processo todo demorou 10 anos, começou em 2005, terminou em 2015, com esse projeto 6 monumentos. E no caso dos 6 monumentos, é bacana perceber que a figura, porque o monumento é um objeto, e esse objeto, ele também, o meu trabalho final, ele fica mais figurativo do que os outros processos anteriores. Bom, é isso aí, eu vou deixar agora vocês para darem uma olhada.